Quando é um desserviço, parte 2, final. Vejamos que nós, como coletivo, exigimos da ciência e da religião muitas coisas. Estamos sempre em busca de novidades. Mas o mesmo coletivo, quando ele reivindica renovações, aquilo se volta contra ele, segundo os seus anseios, acaba não dando o resultado que espera. Nós cobramos a tecnologia, o inovar. Mas até para nos unirmos e desunirmos, precisamos sermos técnicos. Mas o que acontece mais comumente é o coletivo cobrando algo que resulta em sua desunião. Por exemplo, quando uma tecnologia ela é lançada, ela primeiro vira beligerância, depois ela vira comércio. O celular é um bom exemplo, computador, idem. Exigimos a modernidade, criamos novas modas, para justamente nós confrontarmos a diferença alheia, e não para unir. Internet, redes sociais é um bom exemplo. Então criamos algo benéfico para o coletivo, com o slogan de melhorias, e na verdade estamos construindo bombas, campos minados. E é muito mais confortável, isso é um desserviço, quando, por exemplo, você critica um fantasma virtual achando que está falando com o ser humano. Bem provavelmente, se você conhecer o desafeto presencialmente, você talvez não teria a mesma atitude confortável que tens falando com o objeto. Você descobriria que aquele ser, ele é de carne e osso, como você. E talvez pensaria duas vezes ao agredi-lo. Então vivemos num desserviço quando a gente tenta provar alguma coisa para um fantasma virtual. Na verdade, estamos atacando o dispositivo, não o indivíduo. O indivíduo pode receber ou filtrar da forma que bem conceber. Então é um desserviço ficarmos discutindo em redes sociais. As redes sociais não são a vida, eu já fiz um vídeo sobre isso. A vida está acontecendo em torno de uma rede social virtual. A vida real é aqui fora. Mas a gente tende a achar que está resolvendo alguma coisa virtualmente. Não podemos virtualizar mais o universo que ele já é, porque ele já é maia. Ele já é uma ilusão, pouca luz. Aí a gente pegar um dispositivo e ficar ou xingando, ou surrando, como se estivesse fazendo no outro, você não teria a coragem suficiente que você tem atrás do dispositivo, lá do outro lado, onde está o suposto desafeto. Porque talvez você mudaria de ideia ao tocá-lo, num abraço caloroso, num aperto de mão, você veria que ele é humano. Você não está falando com humanos quando está atrás de um dispositivo. Mesmo que esteja sonoramente vindo de uma fonte humana, de uma fonte existencial. Você está conversando com o passado. Porque sempre alguém fala e você ouve depois e retruca depois, reage. Então você está sempre falando com o fantasma do passado. Você nunca está falando no mesmo momento. A não ser que você esteja ao vivo numa rádio, ou num debate político, numa live, você está falando no exato momento em que o outro está. Às vezes a ponto de, se não tiver o ponto, que é aquele organizador que fica atrás da câmera, que vai sinalizando, agora você fala, 2 minutos. Você encerra, o outro replica, ou completa. Então não estamos vivendo o presente nas redes sociais jamais. Porque não é uma ligação telefônica.
né? Vamos dizer, atual. Ela não está acontecendo no presente momento in loco. Ela está acontecendo sempre num passado e num futuro replicado, né? Outro desserviço que eu vou salientar aqui é a educação. Você educar os seres com coisas que elas não vão usar, e você sabe que não vão usar, e o ser no começo não sabe que ele não vai usar, e quando ele vai se defrontar com aquele conhecimento, ele vai descobrir que jamais usará, né? É a fraude da educação pública, por exemplo. Inclusive nas faculdades, você vai, por exemplo, tirar um curso de, vamos dizer, de 5, 10 anos de psicologia para não poder, ao lado do divã, você dar sequer um conselho, porque é uma constituição que obriga ter esse serviço, mas só num sentido alopático. Só quando depois já foi detonado o efeito num corpo, numa biografia, numa anatomia. Então é outro desserviço. É quando a ciência não coopera com a consciência. Religião. Quando você cria conceitos de que um lugar, de que uma figura, de que uma raça, e tudo começou pela religião. Quando ela separa luz de trevas e coloca trevas como ruim e luz como bom. Mas muita luz nos seus olhos, por exemplo, ao olhar para o sol, você fere os olhos. E no conforto da escuridão, você descansa. Então é um desserviço colocar esses pontos. O que mais que podemos colocar? Quando um pai é rígido, ele no intuito de disciplinar, ele desequilibrar, porque aquele ser, ele realmente já tem predisposição. Salvo se esse ser se autolapidar, se autodescobrir e ver que nada lá fora está diferente do que está dentro. Então ele pode, dentro dele, mexer na influência que vem lá fora, porque sempre de dentro para fora que ecoa. Então há muito desserviço, coisas que a gente entende errado. Por exemplo, eu trabalho para uma pessoa que me diz assim: Alex, eu gostaria de não mais dizer para ti o que fazer. Eu quero ficar tranquilo, confiando em ti que você vai fazer baseado na sua observação. Então, como estamos na época da falácia, das ofensas, né? Pegar uma fenda e cravar a si próprio. É como o escravo, né? Escravo é aquele que não é mais firme, é o reverso disso. Eu poderia me ofender. Ah, mas qual é que é desse camarada, né? E camarada é um cara, né? Tudo isso são eufemismos. Eu quero dizer, ele é meu amigo. Só que às vezes conota, dependendo de região para região, por causa dos dialetos, ofensivo para uns, comum para outros. Então eu poderia me ofender com aquele camarada, que ele, acima de tudo, é um ser humano e meu amigo, além de empregador, e eu dizer, qual é que é desse camarada? Ele está querendo mandar em mim que eu tenho que ser livre para pensar por ele. Na verdade, ele está me dando liberdade. Então, o poder da comunicação tem que os dois estarem entendendo. Primeiro se fala, se ouve, depois se entende. Então, a gente está sempre remoendo o passado e às vezes a gente distorce um passado que já está distorcido. Porque o passado já é um fantasma. Se você lembrar, há 10 anos atrás que você foi naquela praia e não teve mais tempo, possa que você nem mais tenha experiência de como era estar na praia. Você não tem mais aquela memória tátil. Apenas tem frames, que é criado a partir de writs, né, que são impressões da mente, aquela música chata que não sai do ouvido. Tudo isso é desserviço. Né? Coisas também que a gente deixa entrar dentro da gente é um desserviço. Coisas que, né, a gente jamais questiona. Isso aqui é útil para mim?
Isso aqui que estou falando é útil para o outro? Veja, essa noite eu tive um contato com o Andranamun. O Andranamun é meu real ser. Todos temos um Andranamuns, uns Cristos, Budas, todos temos. Cada um com nome e numeração. Ah, que vamos ser numerados no futuro. Isso é um desserviço também, porque não está compreendendo que o número está em ti, mesmo que ninguém te numere. Você sabe quantos átomos você tem agora? Quantas miligramas de ar você respira por cada respirar? Quantas batidas de coração bateram até hoje? Esse dia eu estava fazendo um cálculo absurdo. Mas também dá para fazer, nesse mesmo cálculo, uma abstração, que você vai chegar que como a vida é curta. 1 centilhão de batimento cardíaco, mas se for pensar a idade do universo, isso não é nada. Então nós também somos fantasmas, somos fakes. Quando? Quando peguemos o mensageiro, que é o corpo, e o matamos não ouvindo a mensagem. Qual é a mensagem da existência? Né? Muitos dizem que é vir aqui verbalizar o amor. Eu acredito que é vir aqui e ver o amor onde ele não está. E você trazê-lo. Como? Vendo tudo como aceitado, como um aceitativo. E não mudar aquilo que já está solucionado. Senão é um desserviço dentro de você, não é nem lá fora. E se você, vamos dizer, respingar isso lá fora, é mais desserviço ainda, que pode ainda configurar em crime evolucional. Porque constitucional, a gente se ofende com tudo, mas as coisas que é para ver que são ofensivas, não é constitucional, não é crime vigente. Não tem. Não tem uma lei. Por exemplo, meter medo, que eu falei no outro vídeo, a primeira parte do desserviço. Quando é um desserviço? Meter medo. Relacionamento também é um desserviço quando você jura amor para alguém até a morte e você, no primeiro deslize que vê que o outro tem os defeitos dele, sem saber que é os mesmos seus lá fora, e você se ofender, se magoar e romper. Só que você não entende de karma em si, que aquilo é para você. Às vezes alguém vem nos xingar nessas fantasmas virtuais, chamados redes sociais, porque sempre no passado, às vezes é um empurrãozinho. Ah, mas eu não fiz nada para aquele cara, aquela pessoa. Cara, porque tu está defrontando. Então aqui você nunca defronta com aquele ser. Você não sabe o que ele come, que hora ele dorme, ele pode ter muitas qualidades. Mas mesmo quando você ver uma qualidade nele, vai ser a qualidade que tem em si. Que não há como você traduzir mentalmente aquilo que você não tem. Por isso que a gente não consegue, sem tirar um curso, traduzir línguas estranhas à nossa cultura. Para mim entender russo, eu tenho que tirar um curso de russo, de grego, de inglês, de espanhol. A não ser que eu tenha isso como atavismo de uma família. Por exemplo, a minha família já tem um facilitador. A família Longaray, do meu avô paterno, é uruguaia. Se radicaram no Brasil, então eu tenho facilidade. Ninguém nunca falou espanhol, mas eu tenho uma facilidade com o espanhol desde novo, que eu pareço que eu... Por isso que eu enrolo a língua às vezes, me atrapalho. Parece que eu escrevo melhor o espanhol, entendo melhor ele, porque ele está como memória da família. E essa mônada está revivendo isso. Revivendo não, porque eu posso não ter sido espanhol antes. Mas essa mônada já tem essa informação dessa linguagem, desse gênio da língua. Isso é um serviço. Agora, desserviço é eu querer falar bonito, uma linguagem técnica, entre laicos, aqueles que não seguem a lei, as regras. Apesar que tem as regras. Onde temos regras? Régias, imutáveis e incorrigíveis. Horários táticos, metabolismo, respiração, coração, não controlamos isso. Apesar que a respiração, quando nos detemos a observá-la, podemos. Mas a sua contraparte superior, que é o batimento cardíaco, não temos. Por isso que a gente não consegue evitar um ataque cardíaco.
Estou neurastênio, né? Estou incomodado e sou cardíaco. Daí começa. Eu me lembro né, que eu já tive pessoas que eu tive que ajudar de virar de cabeça para baixo porque tinha taquicardia supraventricular. Não vou dizer quem, para não ofender suscetibilidades, porque hoje é a era dos mimimis, das sensibilidades sem tato. A sensibilidade é só tua, não é um tato com o outro, não é empatia. Só somos simpáticos. Apesar que a empatia, como eu falei no áudio da Rádio Sinárquica com o irmão Joe, do grupo dessa ordem, né? Não ordem, mas sim porque estamos num grupo, então a gente chama de ordem, e ela é virtual também, então pouco existe como concreto, fundamental, mas temos a base. Hoje queremos fazer sinarquia com comunicação, porque sinarquia, em síntese, é reconciliação, é todos podendo falar e se desculpar, perdoar ou não, se doar ou não. Então isso é um serviço. Agora, de serviço, é a gente pegar sinarquia e dizer que o nosso grupo de sinarquia é especializado, que o resto da humanidade é uma porcaria. Desculpa o termo pejorativo. Voltando para a minha experiência, que eu sou muito de atropelar, porque eu gosto de pegar partículas do mental concretos de cada um e colocar, fazer pramana em vários aspectos no mesmo momento, para a gente poder sair do passado e do futuro. Então tu está aqui o tempo todo, em toda parte. Por isso que eu faço esse atropelar proposital e talvez necessário. Então estou com o André Namon num espaço onde sou o ambiente, ele me mostra a minha imagem, ele me mostra. É muito melhor ser um avitimado letivo do que uma vítima reativa. Olha só que profundidade para mim entender. Naquele momento, poxa, eu falando comigo mesmo. É o André Namon falando com o Alexander. Né? O Homem do Sol falando com o Defensor da Humanidade. Porque o Defensor da Humanidade, o Alexander, é apenas um mensageiro de André Namon. Todos temos os nossos nomes, atrás números, atrás do número sons, atrás dos sons, cores. Depois das cores nós sabemos, só sabemos o que realmente não sabemos. Foi o que o filósofo quis dizer. E o que é o filósofo? O filósofo, ele tem amor pelo conhecimento. Então, ele só está colocando aqui, verbalizando o amor. Não quer dizer que o amor esteja aqui. Mas a gente pelo menos deve verbalizar-o para ele existir onde nunca foi ouvido. Por isso que é muito bom você chamar alguém de amor, seu filho de amor, abra o verbo. É onde podemos falar com todo o corpo. Cada plano, qual é a diferença do plano físico para todos os outros planos? Em cada um você fala com a voz daquele veículo. Aqui você pode falar com a voz de 7. Tá entendido? Como cada dia da semana é diferente um do outro. Mesmo que faça sol a semana inteira, ou chova a semana inteira, vai ter diferenças. Então essa possibilidade, né, que há da divergência, da diferença, é que devemos avaliar como a essência. Exatamente isso que ela quer. Tá bom, pessoal? Eu acredito que isso aí é tudo. E reflitam aí. O que em você é de serviço? Porque viemos a serviço. Não temos o direito de parar. Pax.